O Flamengo recebeu o Palmeiras no Maracanã. Um Maracanã com um ambiente espetacular. Mas o jogo em si, achei que foi bem bom. E no primeiro tempo, né, Pedrinho, principalmente no primeiro tempo, o Palmeiras também conseguiu. Equipes se preocuparam muito, de uma forma positiva, que é esse comentário, de tirar os espaços do adversário, né, provocar os erros e aí sim ter as oportunidades. E foi isso que aconteceu. O Flamengo teve 2, 3 chances ali no início do jogo, provocando o erro do Palmeiras, roubando a bola e saindo em velocidade. O Palmeiras a mesma coisa com o Flamengo. E a jogada do Everton, que a Renata chamou a atenção, ela é treinada, né? Não é uma coisa que ele pegou, procurou alguém, não. Quando cai na mão dele, e isso é muito percepção do treinador. Eu já percebi que o Abel, às vezes, logo no início, ele usava os laterais como uma estratégia, ele pegava a bola rapidamente e batia, e essa saída de gol também, porque automaticamente é uma mudança de fase do jogo, e a gente já falou sobre isso aqui, e o jogador desliga. O jogador ele é mais ligado para sair da fase defensiva para ofensiva, por isso que o Everton pega e conecta rapidamente. Eles estão numa fase defensiva. Ele toma a posse, ele passou para uma fase ofensiva, ele conecta rapidamente. Mas quem está atacando, ele tem aquele milésimo de segundo de lamentação. Ele dá a batida é muito viajada, ele, pô, não peguei legal. O jogador que estava esperando a bola dá aquela lamentada e é a hora que ele pega e conecta a transição ofensiva. E para isso, né, Pedrinho, o Everton ele já tem que estar mais ou menos entendendo... Mapeando. Mapeando. Então, quando ele consegue pegar a bola, ele já sabe o que está acontecendo. Ele já deu o olhar ali para ele conseguir fazer essa reposição, que ele é muito forte, né? Quase todo jogo do Palmeiras tem pelo menos um lance que o Everton faz isso. E eu lembro muito de uma entrevista do Abel para o Seleção, logo no início do trabalho, quando ele foi campeão da Libertadores lá em 2020. E ele falou sobre como o Guardiola usa o Ederson para a saída curta e a saída longa. E a saída longa também com os braços, né? E o quanto que ele... Porque você sai curto, beleza, é uma das estratégias, ou você pega o seu adversário na surpresa também saindo longo, porque tá todo mundo aqui ainda atacando. E eu acho que ele tenta aplicar um pouquinho isso com o Everton, que é um goleiro muito bom, nessa força, né, que ele coloca com o braço, e a reposição dele é espetacular. A reposição dele com o pé, tanto com o pé quanto com a mão, é realmente muito boa. Agora, uma coisa que me chamou a atenção, a gente já conhece o nível de competitividade do Palmeiras, né? Esse Palmeiras é assim nos grandes jogos, ele responde muito bem aos grandes jogos. E, pelo menos na minha opinião, o Palmeiras é um time que tem melhorado constantemente com o Abel, né? Se a gente pegar o time campeão da Libertadores pela primeira vez lá com o Abel, para o time de hoje, o time está cada vez melhor. Né? Ele melhorou ano passado e agora, para mim, pelo menos em 22, a gente está vendo talvez a melhor versão do Palmeiras desde então. Eu acho que ele melhorou as outras fases do jogo. Sim, a ofensiva principalmente. Sim, né, eu acho que ele constrói melhor dentro do campo do adversário, que não foi hoje, também o Flamengo não fez isso. Hoje foi um jogo muito de transição. Mas assim, ele usa melhor as outras fases. Ele tinha potencializado muito essa questão dos contra-ataques. Né? Defender e contra-ataque. E a gente já vê o Palmeiras muitas vezes amassando seus adversários. Mas o meu ponto é o seguinte, eu queria falar, eu estava falando disso do Palmeiras, para falar também da evolução do Flamengo. Sim. Porque o Paulo Souza, até tempos atrás, estava sendo muito criticado, que ele estava inventando demais, trocando jogadores de posição. O Gabigol dá uma entrevista muito boa hoje no final do jogo, falando, pô, ele usou o Campeonato Carioca para fazer testes, colocar, experimentar jogadores em outras posições, e agora o time está se encorpando. Hoje a gente já percebe um Flamengo muito mais organizado do que o Flamengo, por exemplo, do ano passado. Porque o estadual para ele, na Europa, é um período de pré-temporada, de 2, 3 meses de preparação. Então ele faz todo tipo de avaliação. Eu acho que ele perdeu algum tempo com certas funções para alguns atletas, que eu acho que isso poderia até ter um respaldo da direção técnica do Flamengo. Cara, o Everton ali... Você pode tentar, mas eu acho que você vai perder tempo naquele setor esquerdo. O Marinho muitas vezes entrou centralizado, né, como um pensador atrás do atacante. O Marinho é velocista, né, o cara da profundidade. Então ele poderia ter ganho tempo em alguns movimentos. Mas o processo que ele faz de tatear e ver quais são as funções melhores é natural. Ele já usou o Isla para fazer saída de 3. Eu acho que a discussão, Diniz, ela é vazia porque, às vezes, falta compreensão do que está entendendo. Eu, conversando com a Renata lá dentro, a saída de 3, às vezes, rotulada por 3 zagueiros, não é. São 3 jogadores que vão exercer um tipo de função. Às vezes um volante, às vezes um lateral. Sim, eu posso botar 3 atacantes para fazer uma saída de 3 lá atrás. Se eu quiser, eu boto 3, porque é função, não é posição. Eu vejo futebol dessa forma, com ocupação de espaço e função. Então, eu posso botar 10 atacantes... E os 10 atacantes terem funções defensivas. E o meu time não vai ser ofensivo.
Mas a evolução, eu acho que o principal ajuste que ele fez, além de colocar o Everton no setor certo, né, foi a questão da pressão na bola, de uma marcação mais forte, de uma pressão pressão pós-perda mais ajustada, de um time mais compacto nos setores. Mas Essa foi a grande evolução. Você não acha que isso também, tipo, não necessariamente ele não pedia isso antes, mas eu vejo essa execução mais coordenada agora. Então, pega o exemplo do que aconteceu na final do Carioca, várias cenas, vários momentos em que o Fluminense tocava passes rápidos e que se falou, né? O Fluminense colocou o Flamengo na roda. Porque a marcação estava chegando sempre atrasada, Sempre atrasada. Nunca tinha pressão no portador da bola. Era muita facilidade ali para trocar passes. Quem viu o jogo de hoje contra o Palmeiras não teve em nenhum momento tranquilidade para trocar passes. Né? Inclusive, uma jogada que sempre acontece com o Palmeiras nessa temporada é o Dudu se associando com o Veiga pelo lado direito. Hoje, raramente foram os momentos em que eles tiveram um mínimo espaço. Não conseguiu se conectar. Exatamente, não conseguiu se conectar. O próprio Marcos Rocha, que ajuda na construção do jogo do Palmeiras, na saída de 3, também, toda hora, tinha gente chegando para pressioná-lo. Então, eu acho que a postura do Flamengo sem a bola, para mim, é a grande diferença que começou lá no segundo jogo da Libertadores. E a gente tem visto, e acho que contra o São Paulo foi muito nítido, né? Tanto é que nos primeiros 5, 10 minutos contra o São Paulo, 5 minutos, acho, o Jandrei já tinha feito 2 defesas espetaculares de desarmes que o Flamengo fez no campo de ataque. E hoje é a mesma coisa, teve muita dificuldade o Palmeiras de jogar quando tinha a bola, porque o Flamengo impunha essa dificuldade de pressão que antes a gente não via. Eu queria que vocês falassem também, né? E, aliás, você que está em casa aí nos acompanhando, por meio da hashtag Troca de Passes, você pode mandar a sua mensagem. Estou lendo as mensagens de vocês aqui. À medida que o programa vai passando, a gente vai tentando ler. Hoje é um programa bem corrido, porque foram muitos jogos, mas vale a pena a gente dar uma olhada. Então, pode mandar a sua mensagem aqui por meio da hashtag Troca de Passes. Me chamou a atenção também hoje a escalação do Flamengo, o Hugo no gol, né? Porque ele contrata o Santos, o Flamengo gasta um bom dinheiro para tirar o Santos do Atlético Paranaense. Você já tem o Diego Alves lá, né? Que é um goleiro super experiente. E ele opta pelo Hugo, mais uma vez. Já foi assim no jogo do final de semana. Você acha uma situação normal, Pedro? Cara, tem muito feeling aí do dia a dia, né? Ele pode estar percebendo uma evolução no Hugo. Eu acho que conheço pessoas que conhecem o Hugo e sei que o Hugo joga futevôlei e o futevôlei que você joga. Um dos fundamentos mais importantes é a utilização dos pés. Ele joga bem com os pés. E o erro que ele cometeu naquele jogo lá atrás com o São Paulo não foi um erro técnico, foi um erro de tomada de decisão. Foi um erro de tomada de decisão, muito porque não criaram uma linha de passe, não recuaram a bola que era para recuar no lugar certo. Ele se apresentou porque foi instruído desde pequeno que o goleiro não pode receber a bola atrasada na direção do gol. Então ele sai do gol para criar uma linha de passe fora do gol, só que ele vem para o lado para onde está a pressão. A bola foi recuada na perna esquerda dele, aí ele bota para a direita, a bola escapa, aí ele dá a puxada. Então, o erro foi muito mais dos mecanismos e da tomada de decisão, e não um erro técnico. Porque ele agarra muito. O problema é que a gente maximiza quando ele faz uma boa partida e acaba com o cara quando ele não vai bem. Ele surgiu naquele jogo contra o Palmeiras e a gente falou que ele era o novo Dida. Sim. E de uma hora para outra não serve mais. E eu acho que ele é um excelente goleiro. Entendo. Acho que o Santos foi contratado por ser mais experiente, por ser cascudo, mas eu não vejo o comprometendo em nada. E eu acho que ele pode querer estimular a competição. Sim. Eu acho que o recado talvez seja não querer mostrar assim, eu contratei o Santos porque eu não confio em você, Hugo. Mas sim para estimular, assim, eu tenho você e agora eu tenho outro goleiro e eu quero que vocês estejam numa competição saudável para querer jogar, para quem vai... Eu acho que isso, inclusive, estimula muito a evolução do Hugo, que é um goleiro ainda jovem. E que nesses jogos aí que você mencionou, Pedrinho, tanto o do Palmeiras quanto o jogo que ele atuou contra o São Paulo, foi numa certa pressão, porque o Flamengo estava sem o Diego Alves, né, que estava lesionado. Então foi uma situação assim, o cara acabou de vir da base, o César não estava jogando, eu não lembro no lance da Covid, o César acho que não estava disponível. E aí ele teve que jogar, aí foi bem, e aí começa também, tudo um exagero, né? Tipo assim, uma atuação, caramba, é o melhor goleiro da história da humanidade. Seleção brasileira. Aí uma o Santos falha. tem 33 anos, certo? Ele apareceu para o cenário nacional com quantos anos?
Pareceu já uma boa idade, né? Então, assim, será que a gente também não está, porque ele foi convocado para a seleção, a gente está botando ele num nível muito acima do que ele é? Ele agarra muito bem, ele é muito bom goleiro, mas a gente está botando ele com um nível porque a gente, às vezes, pela falta de conhecimento, a gente vai repetindo o que uma pessoa falou. Então, assim, ele é um ótimo goleiro, veio para disputar. Pode ser o Hugo, pode ser ele. E eu acho até respeitoso, tá? Essa atitude do Sim, é um cara que acabou Souza. de chegar, Exatamente, não vai sentar na janela assim tão cedo. É uma questão de, prioridades ali. Isso. Hierarquia, o menino que está crescendo, um cara que é prata da casa. Fez uma bela partida hoje. Fez uma boa partida. Porque senão você pode até acabar com a carreira de um jovem e promissor goleiro. Tipo assim, o cara vai ficar muito mal porque ele estava tendo as suas oportunidades, eis que contrata-se um novo goleiro e aí acabou pro Hugo, entendeu? Sim, eu acho que é interessante pensar nessa forma de uma maneira mais respeitosa. Outra coisa, o professor estava no estádio hoje, hein? O professor Adenor Bach, o Tite, estava no estádio, a gente está vendo imagens aí do Tite, né? Lá no Maracanã. Quem ganhou pontos com o professor? Teve alguém que se destacou a ponto de ganhar um lugar aí nos pensamentos do Tite para a Copa do Mundo? Eu acho que recuperou os pontinhos. Everton Ribeiro. Tá voltando a jogar muito bem, né? Ele tá com a velocidade arrancada ativada novamente. Ele tá meio lento, aparentemente, tá voltando a ganhar confiança. Eu tenho uma percepção assim, o jogador, quando ele vai ficando mais experiente, quanto menos ele joga, é pior. Então, assim, ele passou um período difícil, ele sai do time. E aí, para você ganhar um ritmo novamente, é difícil. Ele é um jogador que ele joga no corredor central, faz a meia ponta, né? Ou da direita para o meio, ou do meio para a direita. Ele é um jogador de repertório, de drible curto, num espaço congestionado. Foi o melhor em campo para mim hoje, não? Ele jogou muito. Esse lance aí foi falta, né? Foi falta. Aliás, é uma observação, não sei se vocês concordam. É claro que não interferiu no resultado, mas eu achei o árbitro hoje muito mal. O Wilton Pereira Sampaio, ele deixou o pau comer. Eu achei que ele estava inventando novas regras, porque estava deixando de marcar e acabou deixando todo mundo irritado em campo. Claro que a gente quer que o jogo corra mais. Mas falta é falta. O problema é que existem faltas que não existem. Né? Exatamente. Mas hoje as faltas foram gritantes. Eu achei que ele foi muito mal no jogo, não a ponto de prejudicar ninguém, mas irritando os jogadores. E uma outra coisa, e o Veiga? Porque a gente tem comentado muito da ótima fase do Veiga, que ele tem jogado muito e tudo mais, e a gente, o tempo todo aqui, diz que talvez ele possa ter uma chance, uma convocação, para o Tite olhar ele mais de perto. Hoje não foi um super jogo do Veiga. Mas você acha que o professor pode ter visto alguma coisa aí diferente no Veiga, Renata? Eu acho que o Veiga está, talvez, no seu auge de momento, né? Não de carreira, que o Veiga ainda tem 26 anos, a gente não sabe exatamente quando vai ser o auge da carreira dele, mas ele está na sua melhor fase, né? E quando a gente olha os números dele no Palmeiras, ele só vai crescendo esses números de participação direta em gol, seja fazendo gol ou dando assistência. Com o Abel Ferreira, acho que encontrou sua forma de jogar mais próximo do gol, de se associar. Agora, eu acho que a melhor fase do Veiga também tem a ver com a associação ao Dudu. Às vezes, os movimentos dele sem a bola, inclusive, para ter desmarque e depois atacar o espaço dentro da área, ele faz isso muito bem. E ele se associa muito bem com o Dudu para progredir nos contra-ataques que o Palmeiras cria, né, pelo lado direito. Agora, com relação à seleção brasileira, eu acho assim, está merecendo uma chance? Isso é uma pergunta. Deve ter uma chance, eu acho que para mim é outra pergunta. Por quê? Porque eu acho que sim, pelo que ele está jogando, ele está merecendo uma chance porque está jogando muito. Mas quando eu olho para o cenário atual da seleção brasileira... É difícil, né? É difícil. Eu acho que deve ser convocado. Acho que não. Porque quando eu olho para o setor que ele atua dentro da seleção brasileira, você já tem uma quantidade muito relevante de jogadores que já mostraram muito serviço para o Tite ao longo do último ciclo. Você está numa reta final de preparação para a Copa, você vai inserir mais um jogador? Eu acho que é complexo, tá? Mas que ele está jogando muita bola e que ele deveria, em algum momento desse, né? Sim. Ter uma chance. E um momento muito próximo da Copa também, né? Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhadinha nas entrevistas que foram colhidas na Zona Mista. Zé Rafael e Everton Ribeiro falaram com os nossos repórteres. Não, a gente encara, né, esses grandes jogos, né, sempre como finais, né, e claro que a equipe do Flamengo, a torcida, eu acho que se mobilizou muito mais justamente por ter perdido a final, né. Acredito que se eles tivessem vencido, talvez não encarassem o jogo, né, com tanta seriedade como foi, essa mobilização que teve da torcida, de todos
os atletas. Então, a nossa equipe também se preparou muito porque sabia que ia enfrentar uma equipe junto da torcida, que ia apoiar o tempo todo e que ia tentar levar o time, né, para cima da nossa equipe. A nossa equipe está em evolução e aí, quando a equipe está compacta, está confiante, o individual sobe, aparece e comigo não é diferente. Eu jogando perto do Arrasca, né, me facilita muito. Então, a equipe compacta, toda hora roubando a bola, não deixando, a gente não tendo que correr 60 metros para trás para recuperar a bola. Isso tá me ajudando, recebendo mais bolas e eu fico feliz por poder estar em alto nível e fazendo o melhor ali para o Flamengo. Você sabe que eu estava dando uma olhada aqui nas mensagens, né, e me ocorreu uma coisa. Um dos nossos telespectadores aqui, eu estou até tentando achar o nome dele de novo aqui no meio de tanta mensagem, mas já eu vou achar. Ele pergunta, ele faz uma questão interessante aqui. Num jogo tão intenso como esse, o Paulo Souza fez só uma substituição. Não era um jogo, de repente, para usar um pouco mais o banco, dar uma oxigenada no time? E um outro detalhe, Pedrinho, acrescento. Pedro não jogou 1 minuto sequer hoje. É um desperdício um jogador com esse talento não participar de um jogo. Eu fico sempre intrigado com esse assunto, Pedro, porque eu gosto de vê-lo em campo. E num jogo como esse ele não participa de 1 minuto sequer. Vamos por partes. Eu acho que assim, a gente tem que respeitar demais o dia a dia do treinador, esse é ponto. Uma observação que a gente faz, de repente, é totalmente diferente porque a gente não está lá. O jogo ele te mostra muita coisa. Os caras estavam encaixadinhos em termos de intensidade, de dinâmica. Ele sabe que o Palmeiras compete com ele na disputa do título. Então, assim, um momento da percepção dele, de repente, de mudança, poderia desestruturar a questão da intensidade, de estar encaixado, principalmente no segundo tempo, que seriam substituições. E o segundo tempo, o Flamengo jogou dentro do campo do Palmeiras. O Palmeiras teve um contra-ataque, se eu não me engano. Então, assim, de repente, ele botar para dar uma mexida, uma oxigenada onde não precisava, fisicamente, para mim, não precisava. Ele fez uma leitura numa substituição que eu acho que foi, pelo menos foi a forma que eu entendi. Lázaro no Marinho, né? Lázaro no Marinho. Ele já está jogando no último terço. Ele está no último terço. O Lázaro é destro. Se ele está no último terço, automaticamente você vai atingir a profundidade. O Lázaro corta para dentro. Fez uma boa partida do Lázaro, corta para dentro. Então ele bota o Marinho do lado esquerdo, porque é muito mais rápido pela pressão na bola, que hoje foi um jogo de futsal. Ninguém tinha espaço, era pressão na bola o tempo inteiro. O Marinho já conseguia tirar para a perna boa e fazer o arco para dentro da área, que nem aconteceu muitas vezes, mas eu acho que a intenção dele foi essa. O Palmeiras mexe com contraponto, porque o Palmeiras estava sofrendo dentro do seu campo e bota o Verón para tentar a velocidade. Esse é um ponto. O outro ponto, cara, o Pedro joga muito, isso é indiscutível. Mas todos os treinadores que passaram lá, o Pedro não foi titular. O Gabriel, eu acho que poderia até, no momento hoje, de repente, ele empurrar o Pedro, como está no último terço, como o Abel fez ontem, empurrou Cano e Fred, empurrar o terço junto com o Pedro, junto com o Gabigol. Porque você já está ali, você empurra na última linha, está preenchendo a área, está amassando o Palmeiras. Mas é uma questão difícil. Por que o Pedro não foi titular com nenhum treinador? Tem o Gabigol também, né? O Gabigol te entrega muito, cara. O Gabigol é o melhor atacante para atacar as costas, a última linha defensiva. O que ele faz de diagonal, né? O que ele faz de diagonal. E outra, o Diniz, eu joguei com atacantes que eles faziam movimentações, para eles receberem. Se eu conduzisse a bola pela esquerda, ele jamais daria um facão para fora da área. Ele ficava aqui sustentando até ele conseguir descolar do zagueiro para eu achar ele aqui. O Gabi não. O Gabi, ele dá o facão porque o movimento é para você gerar vantagem para você ou para o seu companheiro. Então, ele dá o facão para gerar o espaço para alguém e ele vai receber a bola para dar assistência. Ele entrega muito. Sim, entrega muito. Então, é difícil. É uma discussão muito difícil. Aí você me pergunta, só para concluir, me estendendo. O Pedro tem que sair do Flamengo? Não. O Flamengo está construindo... Ali, o Flamengo se estabilizou financeiramente para ter 2 times. Sim. Por que a gente elogia que o Chelsea ganhou do Palmeiras porque tinha banco? Não, aí tem a decisão do lado do Flamengo e do lado do Pedro. Eu tenho que respeitar a decisão do Pedro. Isso é uma decisão individual. Agora, eu incentivar... o Pedro tem que treinar mais, se dedicar mais para incomodar. Claro. O papo está muito bom aqui. Tinha assunto para Dedéu aqui para a gente falar de Palmeiras e Flamengo, porque realmente foi um 0-0 muito movimentado, um grande jogo.